Voltar a Brasília, porque a CPI da pandemia, que não tem sessão hoje, nesta semana aqui, foram 2 dias de depoimentos. Na quarta-feira, o dia dedicado exclusivamente à aprovação, à votação de requerimentos, de pedido de informação, de quem serão os próximos convocados. Aliás, a CPI da pandemia já tem uma agenda definida aí para as próximas semanas, uma agenda de depoimentos bem interessante. Por exemplo, na terça-feira que vem tem depoimento da médica oncologista Nise Yamaguchi, uma oncologista muito respeitada, que tem carreira a partir de São Paulo, né? Trabalhou muito tempo no Hospital Albert Einstein, referência de saúde no mundo todo, e se transformou numa das principais defensoras do uso da cloroquina. A partir dali, ela passou a ser muito contestada por alguns, apoiada por outros, foi cotada diversas vezes para assumir o Ministério da Saúde e fazia um trabalho de aconselhamento do presidente da República durante um determinado período da pandemia. Ela foi citada, por exemplo, no depoimento do diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, e foi citada no depoimento do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Ela, segundo a versão dos dois, estava naquela reunião em que foi proposta a mudança na bula da cloroquina, que não serve para a Covid-19, serve para malária, serve para lúpus. Aliás, é um antiprotozoário, como já nos explicou aqui o médico e senador Otto Alencar, e não um antiviral. Porém, em determinado momento, o mundo entendeu que esse remédio poderia funcionar contra a Covid-19, só que rapidamente o mundo viu que não. Mas nós até hoje estamos dando burro em ponto de faca, sabe Deus por quê, né? Algumas pessoas com boa intenção, para tentar encontrar um medicamento que ajude a salvar vidas. Outras, o futuro dirá, porque continuam defendendo esse tipo de medicamento. Mas, enfim, vida que segue, e ela será ouvida na próxima terça-feira para dar a versão dela, por exemplo, a respeito dessa reunião. Foi ela que participou da elaboração daquele rascunho de decreto que tinha intenção de mudar a bula da cloroquina. Ela vai ter oportunidade de responder a essa e muitas outras perguntas. Será o primeiro depoimento de Nise Yamaguchi. Por que eu destaco que será o primeiro? Porque tem gente que já deu 2 e dará pelo menos mais 1, 3, talvez 4, sabe Deus quantos serão, né? A CPI da pandemia, como nós dissemos aqui nessa semana, reconvocou o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ele voltará à CPI para explicar, entre outras contradições que surgiram a partir do depoimento dele e o depoimento de outras testemunhas, sobre a demora para a compra de vacinas. Larissa Alvarenga, o depoimento do CEO da Pfizer para a América Latina, que depois entregou uma série de trocas de mensagens com o Ministério da Saúde, não foi bom para o ex-ministro Pazuello, e o depoimento de ontem do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, eu diria que foi ainda pior. Mas é claro que o ministro Pazuello vai ter oportunidade de voltar para dar as posições dele a respeito da negociação do Ministério da Saúde com o Instituto Butantan, né? Mas vai voltar numa condição talvez ainda pior do que aquela primeira passagem dele pela CPI, não é, Larissa? Principalmente depois do depoimento de ontem, né, Colombo, do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, que reforçou os indícios apontados ali por outras testemunhas de que o governo federal recusou ofertas para comprar vacinas em 2020. De acordo com Dimas Covas, o Brasil tinha cerca de 5 milhões de doses prontas e estocadas em dezembro, mas ainda não havia contrato com o Ministério da Saúde. Por isso, a vacinação não foi iniciada antes. Pazuello já esteve na CPI neste mês, como você disse, mas foi reconvocado e agora deverá explicar essas contradições do próprio depoimento sobre os contratos, né, dos imunizantes, para adquirir os imunizantes. Então a gente volta a conversar com o Pedro Teixeira, que vai trazer todos os detalhes para a gente, né, Pedro? Larissa, o depoimento de ontem do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, gerou uma demanda altíssima de explicações para o ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello. Pontos importantes, principalmente com relação à aquisição de imunizantes. O diretor do Instituto Butantan diz que, em algumas oportunidades, o Ministério da Saúde recusou e não respondeu os contatos feitos pelo Instituto Butantan
para a assinatura do contrato de aquisição de imunizantes contra o novo coronavírus. Foram duas oportunidades, em agosto e no começo do mês de outubro, segundo Dimas Covas. Depois, no final do mês de outubro, houve uma evolução, inclusive com uma reunião pública do diretor do Instituto Butantan, junto com outros governadores e o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, quando o Ministério assumiu uma intenção de compra, um documento assinado que no dia seguinte foi recusado pelo presidente Jair Bolsonaro, que disse publicamente que não iria comprar a vacina do Instituto Butantan, muito por conta de um conflito político com o governador do estado de São Paulo, João Dória. Depois daquela oportunidade, segundo Dimas Covas, houve um regresso nas negociações que só foram retomadas em janeiro, quando, dias antes da aprovação do uso emergencial da Coronavac, o Ministério da Saúde, enfim, assinou o contrato de aquisição da vacina produzida pelo Instituto Butantan. Esse ponto principal sobre a recusa do presidente Jair Bolsonaro é um dos pontos que o ex-ministro da Saúde vai precisar explicar, porque no depoimento anterior ele disse que o presidente Jair Bolsonaro em nenhuma oportunidade informou a ele que não iria comprar a vacina do Instituto Butantan. A gente separou um trecho do que disse o Dimas Covas ontem na CPI da pandemia para esclarecer ainda mais as explicações dele aos senadores ontem. O mundo começou a vacinação no dia 8 de dezembro. No final de dezembro, o mundo tinha aplicado um pouco mais de 4 milhões de doses. E nós tínhamos no Butantan 5 milhões e meio de doses prontas e mais 4 milhões em processamento. Sem contrato com o Ministério. Poderíamos ter iniciado a vacinação antes do que começou? Nós já tínhamos as doses, elas estavam disponíveis. E eu muitas vezes declarei de público que o Brasil poderia ser o primeiro país do mundo a começar a vacinação. Não fosse os percalços que nós tínhamos que enfrentar aí durante esse período. A gente segue vendo outros trechos do depoimento do diretor do Instituto Butantan, agora sobre o quanto as declarações do presidente Bolsonaro contra a Coronavac atrapalharam as negociações. Dimas Covas disse que, em outubro, as tratativas com o Ministério da Saúde começaram a fluir. No dia 20 de outubro, eu fui convidado pelo então ministro da Saúde, general Pazuello, para uma cerimônia no Ministério da Saúde, aonde a vacina seria anunciada como sendo uma vacina. O ministro Pazuello, até na sua fala, disse: essa será a vacina do Brasil, a vacina do Butantan, a vacina do Brasil. E anunciou naquele momento, publicamente, com a presença de governadores, de parlamentares, de que iria ser feita uma incorporação de 46 milhões de doses. E aí, no outro dia de manhã, onde ainda existiriam conversações adicionais, infelizmente essas conversações não prosseguiram, porque houve sim aí uma manifestação do presidente da República naquele momento, dizendo que a vacina não seria de fato incorporada.